Neste vídeo, apresentamos um dos relatos mais estranhos. Acho que a palavra predominante é estranho. Aterrorizante. Claro, não tenha dúvida de que nos compartilharam por aqui e sugerimos que escutem com atenção. A pessoa que nos contou não busca nada mais do que se libertar disso. Por enquanto, a introdução será esta. Vamos direto ao relato. Voemos para Boston, Estados Unidos. Teremos que omitir o nome da pessoa que nos conta isso. Boa noite. Esta noite me custa poder contar isso que me aconteceu quando era jovem. Tinha 12 anos, talvez já 13. E é algo que me acompanhou durante toda a minha vida, porque realmente não sei o que aconteceu. Não sei se o que pensávamos era real, mas era exatamente como vimos. Peço por favor que escutem e não me julguem. É difícil contar isso porque sei que não é algo que ouvimos todos os dias. É algo muito estranho. Eu sou uma pessoa de 50 anos. E em 77, se meus cálculos não falham, é quando tive essa idade de 12 anos. Vamos deixar assim. Tinha vivido todos esses anos em Boston. Não vou mencionar exatamente onde, mas digamos que muito perto de um campo de golfe ao sul da cidade. Vocês entenderão mais adiante o porquê. Não posso dizer precisamente onde vivíamos, mas era no final de uma rua. Onde morávamos era uma das últimas 3 casas, já que a rua era daquelas quadras que terminam em uma espécie de rotatória. O que posso dizer sobre isso? Uma rua muito tranquila. Os vizinhos sempre foram muito unidos. Pessoas que vinham de todos os lugares, na verdade. Mas todos nos entendíamos muito bem. Tinha amigos da minha idade. Saíamos para brincar, andar de bicicleta o dia todo. E entre esses vizinhos havia um casal de idosos que morava na última casa, ao lado da nossa. Nós estávamos na casa antes da última, e eles realmente não interagiam muito. Apenas o marido. Vamos chamá-lo de Gabriel. Ao contrário de sua esposa, ele era uma pessoa muito amável, especialmente conosco, as crianças da quadra. Se nos visse, ele nos cumprimentava de fora de sua casa, e algumas vezes até nos ajudou a consertar coisas nas bicicletas. Nos ensinou a usar as ferramentas. O senhor Gabriel era uma pessoa muito boa. Costumávamos vê-lo sentado em sua cadeira de balanço do lado de fora de sua casa, mas sua esposa quase nunca saía, e quando saía, mal nos cumprimentava e fazia caras e bocas para nós crianças. Calculo que ambos teriam aproximadamente entre 65 e 70 anos. Pelo que sabíamos, seus filhos não moravam aqui. Mas bem, esse é o contexto da rua. Acho que não precisamos de mais nada. O tempo passa, os dias passam. Nós sempre brincávamos na rua e, por isso, percebemos que o Sr. Gabriel não saía mais. Comentávamos isso entre meus amigos e eu. Éramos 3 no total. E então, apenas alguns dias se passaram desde que percebemos isso para que nossos pais nos dissessem que o Sr. Gabriel havia falecido. Não me entendam mal. Acho que por nossa idade não processamos isso como deveríamos. Sim, nos doeu. Pelo menos a mim. Mas era mais evidente ver como isso impactava mais os adultos. Vi meus pais muito tristes quando me contaram. E achei estranho que nos dissessem que iríamos ao velório. A esposa do senhor havia decidido velá-lo em casa. Naquela idade, nunca tinha ido a um velório, muito menos sabia que podiam ser feitos em casa. Chegamos com a vizinha. Ela nos recebeu, meus pais deram um abraço nela e eu apenas a cumprimentei. Não sabia bem o que fazer. Apenas disse que sentia muito, mas a senhora apenas agradeceu. E isso foi tudo. Mal nos fez entrar e já havia mais vizinhos sentados na sala ao redor do caixão do senhor. Lembro-me do caixão, não como os que conheci depois, um caixão simples, como a maioria dos modelos. Este não era assim. Era um caixão completamente negro, de madeira que parecia de má qualidade ou muito negligenciada, mas ao mesmo tempo sólida. Não sei como descrevê-lo exatamente. Quase como se o design fosse intencional. Completamente fechado e com várias ripas em cima, amarrando um amuleto, uma pedra ou sei lá o que era, que pensei pertencer às suas crenças religiosas ou algo assim. E algo que me deu muito medo, que acho que não consegui disfarçar, foi a base daquele caixão. Quando cresci, aprendi como muitos caixões são sustentados com bases de madeira largas, ou às vezes até sobre uma mesa, mas sempre foram mais ou menos assim. A base daquele caixão eram 4, e quando digo esse número, são 4 patas de pássaro grandes. Não digo que essas patas fossem de um pássaro real, mas pareciam feitas à mão. Eram grandes e longas, como as pernas de qualquer mesa.
mas tinham penas negras, e onde terminavam estavam as garras de águia, abutre ou sei lá o quê. Realmente foi muito impactante ver isso para mim. Pareciam de verdade. Acho que meus pais perceberam isso, porque minha mãe me disse para sair com meus amigos, os de sempre, filhos dos vizinhos que estavam chegando naquele momento, e que só queriam que eu cumprimentasse e desse meus pêsames à vizinha, e que depois brincasse, que nos veríamos mais tarde. Meus amigos e eu ficamos sentados na frente, em um tronco, onde costumávamos nos encontrar, conversando sobre o Sr. Gabriel. Um deles nos disse que seus pais haviam contado que o Sr. Gabriel havia falecido em um acidente de carro, que o deixou muito desfigurado no rosto e no corpo em geral, que foi um acidente feio, tanto que o velório era fechado. Eles pareciam saber mais sobre isso do que eu. Para mim, era a primeira vez que ouvia sobre velórios. Nós sempre fomos crianças bem comportadas e nunca falamos sobre esses assuntos. Não fazíamos travessuras nem nada do tipo. Nunca éramos repreendidos por alguma coisa que fizéssemos na rua. E digo isso para que entendam que o que nosso amigo nos contava era sério, não era brincadeira. Passaram-se as horas naquele dia, e quando cada um foi para sua casa, já na nossa, perguntei aos meus pais como o Sr. Gabriel tinha falecido, ou do que se tratava. Eles me disseram exatamente a mesma coisa que haviam dito ao meu amigo, exatamente a mesma coisa sobre o acidente, que o corpo dele ficou muito danificado e que o velório não poderia ser aberto, todas essas coisas. Então, esse assunto ficou ainda mais claro para mim. Passou-se mais ou menos uma semana desde o velório, tempo durante o qual meus pais me diziam, ou eu os ouvia conversando, que a senhora Esther, vamos chamá-la assim, esposa do Gabriel, não tinha retornado. Segundo a senhora, ela tinha mencionado que iria ficar um tempo com seus familiares. Eles moravam perto do Mar do Caribe, e mais adiante vocês vão entender por que não menciono exatamente onde. Depois de mais de uma semana, ela retornou. Nós, meus amigos e eu, vimos quando estávamos na rua. Saímos e ela já estava fora de casa, descarregando algumas coisas de um caminhão, como se estivesse se mudando. Não estava indo embora, mas sim descarregando caixas grandes que presumimos serem móveis novos ou algo assim, e contamos aos nossos pais. A senhora Esther não nos cumprimentou nem nada. Pelo contrário, parecia apressada, como se quisesse descarregar tudo rapidamente para não ver ninguém. Depois desse dia, não aconteceu nada relevante para contar, exceto que de vez em quando, ouvíamos nossos pais dizerem que tinham falado muito pouco com a senhora Esther. Mal os recebia e não saía de casa, apenas dizia que estava bem e ocupada. Até aí, pouco podíamos fazer por ela. Uma dessas noites, já estávamos dormindo, mas o som de alguém do lado de fora da casa, arrastando algo, me acordou. Meu quarto tinha uma janela que dava para um tipo de corredor entre nossa casa e a da senhora Esther, com uma distância de uns 5 a 7 metros mais ou menos, e eu ouvia isso vindo daquela direção. Levantei da cama e olhei pela janela, mas não consigo ver nada. Parecia que o som estava quase na frente da casa, e isso me deixou ansioso. De qualquer forma, já era muito tarde e a curiosidade me venceu. Saí do meu quarto e fui em direção à janela que dava para a rua. Me deparei com meu pai vindo da sala escura, perguntando por que eu estava acordado. Eu disse a ele que tinha ouvido algo e queria ver o que era, que já era tarde e poderia ser um cachorro prestes a rasgar os sacos de lixo e que eu precisava recolhê-los no dia seguinte. Ele, com um tom de voz realmente diferente do que eu conhecia, quase nervoso, disse que sim, que tinha sido isso, mas que já tinha afastado o cachorro. Quase me empurrando pelas costas, ele me dirigiu de volta ao meu quarto e me mandou dormir. Fiquei com isso na cabeça e me deitei. Conforme os dias passavam, vou ser muito sincero, apesar de não ter idade para entender muitas coisas, percebi meus pais agindo de forma estranha comigo, evitando assuntos, às vezes nervosos. Os dias seguiam normais, mas algumas noites eu acordei de novo já tarde, com o som de alguém arrastando algo. Para mim, não parecia possível que fosse um cachorro. Parecia que estavam arrastando algo pesado sempre pelo corredor. Mas na segunda e terceira vez em que ouvi isso, nem olhei. Bem, olhei sim pela janela, mas nunca vi nada. E agora não saí do meu quarto porque, apesar de já ser muito tarde, eu ouvia a TV dos meus pais ligada, mas não ouvia eles saindo do quarto deles. E claro, eu não queria que me vissem acordado àquela hora. Então, imaginei que eles só estavam juntos por qualquer motivo e pronto.
E passando essas noites, é quando eu digo que os percebi estranhos comigo. E olha, lembro que em um desses dias, quando estava com meus amigos, saímos para andar de bicicleta, fomos até a loja que ficava a umas 2 quadras de distância e ficamos lá fora conversando, tomando um suco, um refrigerante. E um dos meus amigos nos disse: "Ei, posso contar uma coisa para vocês?" Nós dissemos que sim. Ele parecia nervoso. E isso nos pareceu estranho. Ele perguntou se minha mãe disse para mim que ela tinha visto o Sr. Gabriel. Agora me sinto mal, mas naquele momento nós rimos um pouco. Não como zombaria, mas como se fosse uma brincadeira dele conosco. Perguntamos a ele como ele tinha visto, se era um fantasma ou algo assim, quando vimos que nosso amigo não riu, que continuou com aquela expressão. Ele estava muito sério, parecia nervoso até. E se ele for um fantasma que está se manifestando? Ele nos disse. Perguntei a ele o que mais sua mãe tinha dito, mas ele nos disse que ela não tinha dito nada a ele. Apenas tinha ouvido uma conversa que sua mãe teve com a vizinha uma tarde em que foi visitá-la. Ele estava no corredor ouvindo, mas ficou com medo e foi embora. No entanto, conseguiu ouvir a outra vizinha dizer que seu marido também o tinha visto na noite anterior. Algo assim, uma breve conversa que ouviu enquanto voltava à sala. Meu outro amigo e eu ficamos em silêncio. Não pensávamos mais que ele estava brincando. Ele parecia com medo de nos contar isso, e foi meu outro amigo quem disse para ele não ter medo, que talvez os adultos tivessem visto mal, que eram apenas histórias de fantasmas e que não havia nada para se preocupar. Ficamos lá mais um tempo na loja, não queríamos voltar para nossa rua ainda. De qualquer forma, o dia passou. Estávamos conversando sobre outras coisas e tínhamos deixado aquele assunto para trás. Andamos de bicicleta por um tempo, voltamos para a quadra e só dissemos ao nosso amigo para não ouvir essas conversas, que eram apenas histórias, talvez para nos assustar ou conversas de adultos que não eram verdadeiras. Para ser sincero, eu não fiquei pensando nisso. Na verdade, acreditava que eram apenas histórias de fantasmas e pronto. Nunca fui medroso também. Então, não dei mais voltas sobre o assunto. Mas, acontece que 2 noites após essa conversa, eu estava dormindo e assim como nas outras noites, algo me acordou. Só que desta vez, além de um som no mesmo local, fora da casa, eu senti um arrepio na espinha na nossa casa. Aparentemente, naquele corredor entre nossa casa e a da senhora Esther, não só se ouvia isso, mas dentro de casa eu ouvi um dos meus pais correndo. O chão da casa era de assoalho, então imaginem, ouvi claramente. Eles fecharam a porta com força e minha mãe estava chorando. Nunca tinha ouvido minha mãe chorar assim. Era um choro silencioso, como se estivesse cobrindo a boca para não gritar. E consegui ouvir meu pai sussurrando coisas para ela porque eu tinha colado o ouvido na porta para ouvi-los. Ele dizia que não era nada, para não fazer barulho, porque eu poderia ouvi-los, e minha mãe não parava de chorar. Fiquei preocupado. Mesmo assim, me aproximei da janela porque o som lá fora não parava. Parecia que alguém estava lá fora cavando, como se estivesse levantando terra com uma pá. Então fui até a janela, abri a cortina lentamente, olhei através de uma pequena fresta. Olhei para todos os lados, tentando ver algo, procurando o que estava fazendo aquele som, porque lá estava muito escuro. Não havia muita iluminação. Enquanto olhava de um lado para o outro, tentando me acostumar com a escuridão, vi um homem. Prestei mais atenção porque este homem estava no pátio da senhora Esther, cavando. Era ele quem estava fazendo esse barulho. Enquanto eu o observava, ele não parou de cavar nem por um momento. Apenas se movia alguns passos e continuava a cavar buracos. Não dava para ver nada. Além disso, o quintal da nossa casa compartilhava muita natureza nos limites entre os quintais, como uma pequena floresta. Isso é muito comum por aqui, e você não podia ver nada sem luz. De repente, vi quem estava no pátio da senhora Esther cavando e fazendo buracos. Era o Sr. Gabriel. Eu o reconheci perfeitamente agora. O homem em vida não tinha cabelo. Era muito alto, e sua pele era de um afro-americano. Era inconfundível. Era verdade o que meu amigo nos contou. Eu não consegui lidar com o medo. Estava vendo um fantasma bem na minha frente. Então, corri do meu quarto, bati desesperadamente na porta dos meus pais, pedindo para entrar. Eu tinha que entrar. Estava com muito medo. Meu pai abriu a porta perguntando o que havia acontecido, e eu pulei na cama dele. Eu realmente não conseguia lidar, especialmente porque ainda podia ouvir o barulho vindo do pátio.
Abracei minha mãe e disse a eles que o Sr. Gabriel estava lá fora, que havia um fantasma do lado de fora da casa. Minha mãe começou a chorar ainda mais, quase gritando para o meu pai que ela já tinha dito a ele que o tinha visto mexendo nas coisas durante a noite no corredor, que não podia estar louca e que agora eu também o estava vendo. Ela queria que fizéssemos algo ou que saíssemos de lá. Eu vi minha mãe ainda mais assustada do que eu e ouvi-la dizer que o tinham visto várias noites, que o que me acordou, o que eu pensei que era um cachorro, nas vezes em que meu pai saiu e me levou de volta para o meu quarto, foi porque o Sr. Gabriel estava se manifestando e andando fora de casa. Me aterrorizou como nunca antes em minha vida. Foi então que entendi que meus pais, apesar de serem meu exemplo em tudo, também sentiam medo e estavam aterrorizados. Meus pais pareciam iguais. Naquela noite, fomos para a casa de um tio, irmão do meu pai, a quem não víamos há algum tempo. Não contamos nada. Talvez meu pai tenha falado sobre isso, mas o assunto foi mantido discreto. Voltamos no domingo depois de passar o fim de semana com eles, e apesar de termos saído de casa naquela noite, não deixamos de ouvir a pá do Sr. Gabriel cavando quando voltamos. Meu pai, coitado, tentando nos acalmar e dar sentido a algo que sabíamos que não tinha sentido, nos disse que a Sra. Esther estava plantando algo no quintal, que ela estava trabalhando nisso. E talvez foi isso que vimos e ouvimos naquele dia, a senhora movendo terra para isso. Mas não acreditamos. Eu mesmo vi. Não teria me confundido com a esposa dele. Por algumas noites, dormimos juntos com a televisão ligada para não ouvir nada, e o quarto dos meus pais não ficava perto daquele corredor. Então, se algo mais aconteceu, não ouvimos. Mas, quando nos acalmamos com esse assunto, passaram-se alguns dias. Eu tentava não ficar em casa. Os pais dos meus amigos vinham para nossa casa e percebemos que estavam se reunindo com mais frequência durante a semana, mas nunca quisemos ouvir suas conversas. Isso nos dava medo. Meu outro amigo ouviu primeiro as conversas deles sobre o Sr. Gabriel. Meus pais e eu já o tínhamos visto, então a última coisa que queríamos era saber mais sobre isso. Saíamos de bicicleta para dar voltas pelas ruas ao redor e voltávamos cansados para dormir sem problemas. Foi difícil para mim contar tudo isso a vocês, com medo do que possam pensar de mim, embora várias pessoas já tivessem falado sobre isso na rua. Um desses dias, exatamente como parte de nossa rotina, eu e meus amigos voltávamos de bicicleta para casa por volta das 5 da tarde, ainda com muito sol. Chegamos à minha casa de bicicleta, eu e meus amigos. Minha mãe estava saindo de casa com a mãe de outro amigo na frente e aí, não apenas eu, meus outros 2 amigos, minha mãe e a mãe do meu amigo, mas todos nós ali entendemos que o que estavam discutindo sobre o Sr. Gabriel é que ele não era um fantasma. E sabem por quê? Porque vimos o senhor parado do lado de fora da porta de sua casa. Este senhor estava muito ferido no rosto, mas em uma magnitude que nunca antes tinha visto em uma pessoa. Quer dizer, estava claro que algo muito sério e grave tinha acontecido com ele. Ele estava tão pálido, em pé, olhando fixamente para frente com os olhos bem abertos. E sabem por que entendemos que não era um fantasma? Porque rapidamente a Sra. Esther saiu, muito nervosa como nunca a tínhamos visto antes, e fechou a porta com força. Ela se colocou ao lado do Sr. Gabriel, o segurou pelos ombros e o guiou para dentro, fechando a porta. Todos nós que estávamos lá vimos isso. Nós não podíamos acreditar no que estávamos vendo, ali na nossa frente, bem à luz do dia. O Sr. Gabriel não havia morrido, então? Então por que fomos ao velório? O caixão fechado. Todos nós ficamos com medo, inclusive minha mãe e a vizinha. Confesso que ver alguém adulto com medo perto de você, com 12 anos, te deixa mais inseguro e com mais medo do que qualquer coisa. Fomos para casa. À noite, a vizinha com seu esposo chegaram em casa. Dessa vez, a reunião incluía a nossa presença. Fomos orientados a não falarmos nada para ninguém do que tínhamos visto. Nossos pais ainda estavam tentando entender o que tinha ocorrido, e então assim o fizemos. Em uma ocasião posterior, ouvi meu pai dizer que chamaria a polícia, que isso não era normal de acontecer. Mas a minha mãe o impediu. Disse que talvez não soubéssemos a magnitude do que estávamos enfrentando. Espiritualmente falando, é claro, minha mãe era muito ligada a essas crenças. Meu pai concordou. Mas passando somente 2 noites do avistamento do Sr. Gabriel, voltamos a escutar os barulhos. Dessa vez, era diferente. Ouvíamos o arrastar de móveis,
mas não escutava nada sobre alguém cavar no quintal. Continuamos a ouvir, e durante umas 3 horas esse barulho continuou, até que cessou por fim, e conseguimos dormir o restante da noite. No dia seguinte, percebemos que o carro da vizinha não estava na garagem. Até aí tudo normal, mas os dias foram se passando, e nada do carro aparecer. A caixa de correios enchia-se cada vez mais com as correspondências, mas ninguém as pegava. Então, foi aí que meus pais decidiram, juntamente com os demais vizinhos, a entrar na casa e verificar o que estava havendo por lá. O combinado era de chamar a polícia dessa vez, para relatar o desaparecimento da vizinha. Nós não fomos até lá com nossos pais. Eles não nos deixaram participar da invasão. Pois bem, agora o que vou dizer pode parecer estranho e perturbador, mas foi o que ocorreu, e somente depois de adulto, meus pais me contaram o que realmente haviam visto naquela casa. Segundo meus pais, a casa estava totalmente vazia. O caixão do Sr. Gabriel ainda estava na sala da casa, mas estava aberto. Em volta do caixão, haviam diversas velas e itens referente à bruxaria. Eram elementos próprios para alguém que estivesse tentando fazer algum tipo de trabalho, ou sei lá o quê. No quintal, vários buracos feitos por alguém eram os barulhos que eu ouvia à noite, e dentro desses buracos, pasmem, haviam pequenos bonecos. Parecia que representavam algumas pessoas da nossa rua, entre eles meus pais, eu, meus amigos e os pais deles. Chamaram a polícia, todos deram depoimentos e foram liberados. A dona Esther nunca mais foi vista, e muito menos o Sr. Gabriel. Até hoje essa história não teve uma explicação lógica para nós. Não sei dizer se o senhor havia mesmo morrido e voltou à vida por algum ritual ou algo do tipo. Ou até mesmo se ele poderia talvez ter forjado a sua morte por algum motivo particular. Não sei. O pior é não saber até hoje o propósito dos bonecos enterrados no quintal. O medo que tenho, ele me segue até os dias atuais. Não sei se o que aquela mulher fez com aqueles bonecos poderá me atingir ainda, ou até mesmo a minha família. Que história bizarra. O que você acha que pode ter acontecido nesse caso? Acha que o senhor reviveu por algum tipo de bruxaria? Ou o mesmo teria forjado sua morte? E os bonecos? Nos conte nos comentários o que você pensa sobre essa história. E não se esqueça, você também pode ter seu relato narrado em nosso canal. Até o próximo vídeo.